Olá meus irmãos, meus amigos, aqui é o pastor Márcio Freitas e nós temos uma palavra para o teu coração. Vou lembrar da minha família lá no céu 3 verdades sobre a alma. Mas antes de nós estar meditando nessa palavra hoje, você ainda que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E você que já é inscrito, dê o seu like também, compartilhe essa mensagem nos seus grupos familiares, coloque no seu Facebook para que mais pessoas venham a ser alcançadas. Então, e não se esqueça também de acionar o sininho das notificações, pois sempre você vai receber no celular as nossas mensagens. Vamos lá então? Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho, finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando atormentado, o rico levantou os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em água e refresque a minha língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembra-se que você recebeu os seus bens durante a vida. Vamos seguir em frente. E Lázaro só teve males, agora porém ele está consolado aqui, enquanto você está atormentado. E além de tudo há um grande abismo entre vocês, de modo que quem quer passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande lá na minha casa alguém falar, pois tenho 5 irmãos, para que eles não venham para cá. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Bom, vamos lá. O que nós podemos pegar hoje para a nossa vida? Sobre esse tema, vou me lembrar da minha família no céu? 3 verdades sobre a alma. Nós vamos ver que muitas pessoas têm dúvidas quando partirem, se elas vão se lembrar dos seus familiares. Eu não sei se tu tem essa dúvida, meu irmão. Se você tem essa dúvida, coloque aí nos comentários. A Bíblia nos dá pistas. A Bíblia vai nos dar pistas sobre essa parábola no Evangelho de Lucas, que nós lemos agora. E o que nós vamos ver? Lázaro morreu e vai para o seio de Abraão. Muitos intérpretes, eles vão entender que ele está no paraíso, que ele está no Éden, numa visão judaica. Mas essa narrativa, agora que nós vamos entrar, demonstra as seguintes verdades. Essas seguintes verdades sobre a alma. E é isso que nós queremos esclarecer no canal. Essas verdades sobre a alma. A alma sobrevive à morte física. Alguns comentaristas vão falar isso, e no comentário de Champlin, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, vai falar sobre isso aí. A alma sobrevive à morte. A alma, mesmo depois da morte, continua dotada de consciência, memória e razão. A alma dos justos entrarão em um estado infinitamente melhor do que aqueles que praticam a injustiça. Essas 3 verdades que você vai compreender. A alma sobrevive, a alma depois da morte é dotada de consciência, a alma do justo já desfruta de paz, aquele que pratica injustiça já vai sofrer a dor e o sofrimento na sua alma. Bom, mas o que nós vamos ver? Nós vamos perceber que Lázaro não fala com o rico, mas Abraão. O texto vai nos mostrar isso, que ele vai se dirigir a Abraão. Então, o rico reconhece Lázaro. Não há menção de Lázaro lembrar dele. Nós vamos ver isso no texto. Então, o rico está transtornado, pois pensa em seus 5 irmãos e faz pedidos para avisar eles, para eles não irem para aquele lugar de tormento. Nós vamos perceber isso. Nós não vamos ver Lázaro desesperado, a sua alma está tranquila. Nós vamos ver a alma de Lázaro tranquila. Nós podemos entender que no céu, junto com Cristo, nós não nos lembraremos das pessoas que ficaram. Lázaro poderia ter dito: eu estou preocupado com isso, não. E nós vamos perceber agora, algo que eu quero te trazer.
Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, fala: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Eu creio que tu conhece esse versículo. Deus removerá toda tristeza por toda a eternidade. Eu quero deixar isso claro. Então, no céu não entra tristeza, pois não vamos ter uma vida, porque nós vamos ter uma vida nova. Aqueles que, nós vamos entender, aqueles que partiram com Cristo, eles não vão se lembrar dos seus familiares aqui. A Bíblia nos dá essas pistas. Mas aqueles que ficarem e morrerem sem Cristo, a consciência não morre. Eles vão se lembrar e nós vamos entender isso. O rico da parábola desconhece a vida com Deus e só se lembra das coisas deste mundo. Nós vamos entender isso no texto. O rico sabe que tem Moisés e os profetas, mas desconhece o que eles falam. Pois o próprio Moisés na parábola diz assim: não, eles não vão acreditar nem que ressuscite mortos. Então o que nós vamos ver? Uma eternidade sem Deus é ter a consciência viva da oportunidade que se perdeu, de ter uma vida nova, onde o próprio Deus limpará dos olhos toda lágrima. Então olha, a oportunidade que este homem perdeu. Então o que nós vamos ver? Qual é o destino da tua alma? Analisando. Jesus está voltando. E nós conseguimos compreender com a palavra de Deus que a alma do justo tem descanso. Mas daquele que pratica a iniquidade, a injustiça, aquele que está longe de Deus, a sua alma é atormentada. Então nós queremos refletir. Se eu fechar os meus olhos hoje, aonde a minha alma estaria? Para onde a minha alma vai? Pense nisso. Compartilhe esse vídeo e vamos evangelizar. Deus te abençoe ricamente, meu irmão, meu amigo.